Oi, pessoal. Então, agora nós estamos iniciando a correção do caderno do aluno do volume 3. Então, nessa gravação vai estar a correção dos exercícios da página 64 até a página 69. Então, iniciando lá na página 64, a situação de aprendizagem 1, atividade 1, um triângulo famoso. O triângulo retângulo é famoso por suas aplicações em diferentes situações desde as antigas civilizações. Só para você ter uma ideia, os construtores das pirâmides no Egito já usavam uma de suas características mais marcantes para obter cantos retos, que é o ângulo de 90 graus. Ele usava uma corda dividida em 12 partes iguais, com 11 nós, e ao montarem um triângulo como o da figura, sabiam que ao encostarem as duas pontas na corda obtinham o que queriam. Muito antes do teorema desse teorema ser atribuído a Pitágoras, então os egípcios eles já utilizavam essas cordas com os nós para calcular o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, com essa corda, unindo o primeiro nó com o último, esticando a corda, os egípcios construíram um triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5. Então, com 11 nós, eles faziam um triângulo retângulo de catetos 3 e 4 e a hipotenusa 5. Como não tinha instrumentos de medições, eles sabiam fazer o ângulo reto quando queriam fazer um canto reto nas construções, fazendo com essa corda com os nós. Na página 64, no exercício 1.1, o exercício sugere que vocês peguem um barbante e façam o teste lá dos nós, e depois cola no caderno. 1.2 é atribuído a Pitágoras, um matemático grego que viveu no século V a.C., a primeira demonstração formal sobre a relação que existe entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Em homenagem a ele, essa relação recebeu o nome de Teorema de Pitágoras. Então, nos próximos exercícios, vocês vão fazer a demonstração. Página 64, atividade 2, Teorema de Pitágoras. Você já deve ter visto falar que o triângulo retângulo possui um ângulo interno medido 90 graus. Além de propriedade e características importantes, e seus lados recebem nomes especiais. Então, todo triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Tá? Então, somente o triângulo retângulo, os lados têm nomes. Então, os lados do triângulo têm nome. O lado maior é chamado de hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos. Então, continuando na página 64. Você sabia que o teorema de Pitágoras já foi demonstrado de 370 modos diferentes? Agora você vai fazer uma dessas demonstrações em uma malha quadriculada, use régua e compasso para construir um triângulo retângulo com lados medindo 3 cm, 4 cm e 5 cm. Então, tomando como medida cada lado do triângulo retângulo, construa um quadrado sobre cada um dos lados. Então, vocês vão pegar uma malha quadriculada, ou você pode fazer mesmo. Vai desenhar um triângulo de 4 cm por 3 cm de catetos e a hipotenusa valendo 5. Vai desenhar um quadrado aqui na hipotenusa de 5 por 5. Então, vai fazer assim. Um quadrado de 5 por 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou um quadrado na hipotenusa. Aqui no cateto 3, você vai fazer um quadrado de 3 por 3. Então, um quadrado de 3 por 3. E no cateto 4, vai fazer um quadrado de 4 por 4. Essa é uma das demonstrações. Vocês vão querer construir. Ainda continuando na página 64, no exercício 2.2, determine a área de cada quadrado. Então, qual é a área do quadrado da hipotenusa aqui? 5 por 5. 5 ao quadrado vai dar 25. Qual é a área do cateto 4? 4 por 4, 4 ao quadrado, 16.
Qual é a área do cateto 3? 3 por 3, 3 ao quadrado igual a 9. Qual relação vocês verificaram entre as medidas dos lados do triângulo retângulo e a área dos quadrados? Então, se vocês observarem aqui, no hipotenusa 5, deu 25. Se você somar a área dos catetos, então a área do cateto 4 mais a área do cateto 3, vai dar 25, que é o mesmo quadrado da hipotenusa. Então, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado dá 25. Se você somar 9 mais 16, também vai ser igual a 25. Existem muitos experimentos para provar que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Por exemplo, esse experimento com água aqui, ó. Então, ela vai encher todo o quadrado da hipotenusa. Depois, ela vai virar e a água vai se dividir entre o quadrado dos catetos, ó. Tudo que estava aqui no quadrado da hipotenusa vai ser a soma aqui do quadrado dos catetos. Então, isso aqui é um experimento. Ó, mais um experimento. Então, aqui, ó, os catetos estão preenchidos com bolinhas. Então, essas bolinhas vão cair todas aqui dentro da hipotenusa, que vai encher toda a hipotenusa. Então, mais um experimento. Ó, tudo que estava contido no quadrado dos catetos, a soma da quantidade de bolinha que tinha nos catetos vai ser o mesmo, que vai cobrir todo o quadrado da hipotenusa. Página 65, atividade 3, ternas pitagóricas. O triângulo de lados 3, 4 e 5 é um triângulo retângulo. Por que podemos afirmar isso? É possível encontrar uma infinidade de triângulos retângulos semelhantes a esse, cujos lados são números inteiros. Para encontrá-los, multiplicamos os seus lados por números naturais. Complete a tabela a seguir. Então, aqui, os catetos 3 e 4 e a hipotenusa 5 aqui formam um triângulo retângulo. Tá? Então, 3 vezes 1, 4 vezes 1, 5 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5. Então, o cateto 3, cateto 4 e a hipotenusa 5. Agora, eu vou multiplicar por 2. 3 vezes 2, 4 vezes 2, 5 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 2 é 8, 5 vezes 2 é 10. Então, cateto 6, cateto 8 e hipotenusa é 10. Agora, multiplicando por 3. 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 3 dá 12, 5 vezes 3 dá 15. Então, cateto, cateto e hipotenusa. Cateto 9, cateto 12, hipotenusa 15. Agora, vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. Cateto 12, cateto 16, hipotenusa 20. Vezes 10. 3 vezes 10 dá 30. 4 vezes 10 dá 40. 5 vezes 10 dá 50. Então, cateto 30, cateto 40 e hipotenusa 50. Então, tirando como base esse triângulo retângulo aqui, eu posso multiplicando por números naturais para descobrir quais os próximos triângulos retângulos equivalentes a esse triângulo retângulo aqui. Continuando na página 65, exercício 3.2, escolha 3 ternas pitagóricas da tabela e verifique a respectiva relação de Pitágoras. Então, tem que ir lá na tabela anterior, vai escolher 3 ternas. Ternas é essa aqui, o valor do cateto, cateto e a hipotenusa, que tem uma relação de Pitágoras. Então, eu vou escolher essa aqui, 6, 8 e 10.
Então, vou pegar o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A vai ser a hipotenusa, que vai ser 10, e os catetos é 8 e 6. Então, 10 ao quadrado dá 100. 8 ao quadrado é 64. 6 ao quadrado é 36. Se você somar, ó, 64 mais 36 é 100. Então, quer dizer que 6, 8 e 10 são os lados de um triângulo retângulo.